Estamos de volta com o Play Fan F1, ao meu lado aqui já, Adriano Taxista. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Ele que é suplente, né? Estava como suplente, quarto suplente, acabou agora tomando posse nas últimas semanas na Câmara de Aracaju. Antes da gente entrar nesse assunto, a gente quer saber um pouco mais do Adriano Taxista. Quem é o Adriano Taxista? Onde você nasceu? Conta um pouquinho da sua infância. Então, boa noite. Eu que agradeço, boa noite, eu que agradeço a oportunidade do espaço estar aqui. Primeiro, agradecer a Deus pelo dom da vida. Eu sou lá de Poço Verde, no sertão lá, cheguei aqui em 89. Sou de família trabalhadora da roça. Graças a Deus a gente tem uma família, são 7 irmãos e uma mulher. E eu vim para a cidade em 89. Na verdade, eu nunca tinha pensado, nunca me deparei numa situação no meio político, nem que eu acompanhava a política. A gente trabalha na roça, eu trabalhava com trator, era tratorista. Era no terra, batendo feijão, essas coisas assim. Cheguei com 89, fui trabalhar na construção civil. Depois eu consegui, em 94, tirar minha habilitação de motorista. E aí depois comecei a rodar com táxi. Depois fui ser balconista de supermercado. Fui vigilante. Trabalhei numa empresa por nome de Impacto. Depois fui motorista de ônibus. Trabalhei em empresas terceirizadas, prestando serviço ao público como motorista. Agora, recentemente, eu estava numa empresa que prestava serviço à Codevasf. E aí, diante dessa situação, eu acabei saindo. Fui candidato em 2004, depois fui em 2008, me elegi em 2012, saí em 2016, uma eleição perdi por causa da legenda, mas obtive 2.706 votos, fiquei entre os 24 mais votados. E eu fiz um papel, assim, eu acredito, pautado para atender a classe trabalhadora rodoviária taxista e também as comunidades. Sou morador do Barra América e a gente está aí à disposição e tenho aprendido muito esse tempo que eu fiquei ausente. E estou preparado e o vereador ele tem um papel fundamental, é fiscalizar, representar o povo, e é isso que eu estou fazendo nessa oportunidade num espaço curto de tempo aí. Como taxista, você trabalhou quanto tempo? Taxista eu sempre fui taxista, Todas as vezes que eu fico desempregado, como fui motorista de ônibus de 2004 a 2007, e de lá para cá, diante daqueles movimentos que a gente fazia para a melhoria da categoria, atraso de salário, que até hoje funciona isso, eu tomei justa causa, só que eu era vice-presidente da CIPA. Depois de 7 anos eu consegui ganhar na justiça, mas não consegui mais espaço do trabalho nesse sentido. Depois fui trabalhar com caçamba, e aí depois eu consegui trabalhar em empresa privada, mas sempre que estava desempregado, quando não conseguia emprego, eu trabalhava com táxi, a gente roda com táxi. Inclusive agora recente, eu trabalho na empresa, mas quando saía do trabalho, eu ia rodar com táxi para complementar a renda. Nesse retorno agora, você que tomou posse nas últimas semanas, como é que foi para você o sentimento, de voltar para a Casa Legislativa? Olha, muito prazeroso, porque eu saí com uma consciência muito tranquila, que aquilo que estava ao meu alcance, como parlamentar, como vereador, apesar de ser o primeiro mandato, até então eu nunca tinha assumido um cargo público, eu não tenho nível superior, eu tenho ensino médio, mas a gente, na verdade, já tinha essa expectativa, porque se a lei diz que o mandato pertence ao partido, então o ex-vereador Zezinho, nada contra a pessoa boa, amiga, mas Zezinho passou 5 meses exercendo uma função da qual ele não tinha direito, porque ele não era filiado ao partido. Da mesma forma, aí a justiça entendeu, no momento oportuno foi e afastou. Mas se passou 5 meses, isso era para mim ter tomado posse. Aí veio o doutor Gonzaga, eu ainda procurei a Câmara, justifiquei que se Zezinho saiu por infidelidade partidária, doutor Gonzaga, também tive a oportunidade de ser vereador com ele, foi candidato a prefeito do meu interior, então eu conheço bastante ele, mas eu disse, como é que vai dar posse a um vereador se um outro já saiu com o mesmo crime da infidelidade? Mesmo assim, a Câmara eu até entendo que não era o papel dele, e aí eu fosse buscar os direitos, e aí vem mais uma vez para a Justiça, e a Justiça entendeu agora, depois de 3 meses, foi menos tempo que Zezinho. O Zezinho passou 5 meses, e eu passei 3, e o doutor Gonzaga passou 3 meses, e aí agora a Justiça entendeu, e foi 7-0 favorável para afastar o doutor Gonzaga, de imediato, e um prazo de 5 dias para dar posse a Adriano Taxista. O que é que te motivou a entrar na política? Olha, então, em 2004, eu rodava como táxi, eu era defensor de táxi. Defensor. O carro, eu rodava com uma pessoa que o carro não era meu. O carro era de alguém, você pagava... Ele. Geralmente ele trabalhava durante o dia e durante a noite eu trabalhava. E aí eu fiquei naqueles movimentos, observando as coisas, vendo muita coisa assim errada. E eu disse, poxa, não tem ninguém para juntar, para defender essa classe, a categoria sofrendo, taxista. Quando você fala coisa errada, é o quê? O que seria? Era questão assim, por exemplo, dentro daquela época já existia, por exemplo, foi implantado o mototáxi Aracaju, mas nunca foi legalizado. Então há um pecado muito grande da gestão quando ele tem um erro que ele não procura corrigir. Ou seja, se não tem legalidade no transporte
de mototáxi, por exemplo, e a prefeitura não legaliza para que tenha uma limitação, para que tendo os requisitos do órgão, automaticamente está dando a oportunidade para que outras categorias e para que outros segmentos ele venha impor. Então, na época, hoje, eu acho que deve ter uns 8 mil táxis circulando aqui no mototáxi, mas não é legalizado. Então, você foge do controle. Da mesma forma, também já existia o pessoal do transporte irregular de passageiro, que é os carros particulares que oferecem a questão da lotação. Então, existem lotações Bugio, Santos Dumont, Sanatório, 18, Lorival. Esse bairro todo é um transporte autorizado pelo município, que existe a legalização e a quantidade de limitação. Hoje roda aí por Barra da Zona Sul mais de 2, 3 mil carros particulares. Então tudo isso também vem acarretar e hoje nós temos aí que é uma realidade, eu entendo, agora tem que ter limite, tem que regulamentar para que seja se adaptar ao sistema para que possa prestar um serviço de qualidade. Hoje nós temos aí mais ou menos em média de 20 mil carros particulares no serviço de aplicativo. Então a cidade por si só, ela não suporta, nem na questão da mobilidade, na questão do trânsito, porque você imagina aí 20 carros na rua todos os dias circulando, nem a questão das empresas que é transporte de massa de passageiros, que é os ônibus. Né? Então por isso que também vem essa questão do sucateamento da frota, vem a questão do salário atrasado, isso tudo acarreta para a situação. Quando eu fui vereador, eu implantei um projeto de lei para que a idade média do ônibus fosse 7 anos e que 40% naquela época fosse com ar-condicionado, porque Aracaju é uma cidade plana e pequena, teria como fazer isso, né? E aí, naquela época, o prefeito entendeu que não era viável e acabou vetando o projeto. Tem dado uma melhorada na questão dos terminais? Tem. A gente tem que deparar com alguma situação, mas tem dado uma melhorada. Aracaju não foi projetado para o futuro, não tem grandes vias, né? Hoje, se você observar, onde é que nós temos aqui uma via com 4 faixas? Então, a única forma de melhoria no trânsito de Aracaju é a gestão investir em transporte em massa, que é o transporte coletivo de qualidade. Porque com isso, e dá segurança ao usuário nos terminais, né? A Guarda Municipal tem que fazer esse papel de fiscalizar. Com isso, vai fazer com que as pessoas entendam que deixam os seus veículos em sua casa e vá trabalhar de carro, porque às vezes, agora com os corredores, que eu sempre defendi essa bandeira, né? Tanto o ônibus como o táxi tem direito a circular nos corredores, você chega bem mais rápido do que você ficar no trânsito se você está com um carro particular. Você falou aí de transporte público, a minha pergunta é, com relação à licitação do transporte público, Edivaldo Nogueira demorou para implementar essas discussões em torno de chegar, né, em um resultado final junto com o governo e as prefeituras da Grande Aracaju? Olha, na verdade, o interesse até então, se não tivesse uma decisão judicial, que deu um prazo a princípio de 180 dias, eu acho que não teria nem acontecido. Edivaldo, eu entendo que ele tem sido um bom gestor em algumas questões, mas sempre ele pecou que diz respeito a transporte. Então, Edivaldo está no seu 4º mandato, e nunca houve licitação de transporte de Aracaju. Eu lembro que mesmo com ele com mandato, só na gestão do saudoso João Alves Filho, que era prefeito, que ele conseguiu retirar a empresa VCA e implantou a empresa Teletransporte. Um erro gravíssimo hoje, que se observamos, a empresa Teletransporte hoje ela está explorando praticamente 60% das linhas, e talvez com as melhores linhas. Isso também não pode, porque cria um monopólio. Ou seja, eu não tenho dúvida que a empresa está lá hoje, deve circular nas melhores linhas de Aracaju, e as outras, por ser uma empresa menor, por talvez estar passando situações difíceis, começam a operar em outras empresas que às vezes a arrecadação não é suficiente para pagar a folha. Como motorista de ônibus, você também entende, né, os desafios lá da categoria. Fala um pouquinho do que você achava assim mais complicado naquele momento, que certamente ainda persiste nos dias de hoje, os mesmos problemas. Olha, a cada dia que passa tem ficado mais difícil para um motorista, porque antes existia o motorista e o cobrador. Imagina você dirigir um carro convencional, você tem que dirigir, você tem que prestar atenção às portas, né, para você embarcar e desembarcar um deficiente, e com isso tudo acarreta-se num desgaste psicológico para os profissionais. Né? Então, essa demanda tem acontecido, e agora existe também a questão do sucateamento da frota, e você vê que a frota era Aracaju velha, então tudo isso para um motorista é muito difícil. A jornada do motorista é muito grande. Quantas horas? Porque hoje ele trabalha em média, por exemplo, eu estive hoje visitando os terminais e alguns motoristas da empresa Teletransportes que trabalham de 8 a 9 horas. Essas empresas não estão pagando hora extra. Antes existia, não sei se agora está, o carro direto, que era pior ainda. Você saía de madrugada da garagem e teria que ficar até 8, 9 da noite, às 21 horas, e você fazia 3 pegadas. Então você estava nos finais de linha, dentro de um carro, porque você não tinha o tempo suficiente para ir em sua casa e voltar. Na minha avaliação, deveria existir 3 turnos. Primeiro que os terminais, e depois de muita luta, a gente conseguiu ainda um pequeno espaço, não sei se está funcionando, que é para ter um local adequado para repouso para os trabalhadores.
que ele possa tomar um banho. Imagina você que sai de sua casa 2h30 da manhã, 3 horas da manhã, em um carro da Panha, e você vai para a porta da garagem, você pega o ônibus, vai trabalhar, e você não tem tempo apto para que você possa sua casa tomar um banho. Então tem que ter nos terminais um local adequado para isso. Vou até vou me certificar se existe esses locais, se está funcionando e se no seu horário de repouso o motorista tem condições de tomar um banho pelo menos, né, fazer suas higienizações. Imagine hoje como deparei no local da Atalaia, até que mandei, ou na terminal da Atalaia, um banheiro lá que os funcionários me falaram que há quase 3 meses está naquela situação. Acho que eu mandei até o vídeo para o telefone aí, é uma situação que só entra mesmo naquele banheiro, eu não sei nem o que dizer. Então isso antes era pior, então deu uma melhorada nisso. Mas a questão é a jornada de trabalho desses profissionais. E outra situação grave, todo mundo conhece, é a questão das empresas com salários atrasados, FGTS, INSS, férias, né, 13º você receber já está no terceira parcela. Então são essas situações que eu acredito que a Prefeitura de Aracaju, como é o órgão que fiscaliza, ele tem como impor, e na própria licitação, não sei como está, eu até quero ver, e é importante que esse debate também vá para a Câmara. Os vereadores têm a prerrogativa, o poder de debater, de fiscalizar, para saber como está sendo feita essa licitação e saber o que tem de benefício dentro dessa licitação para a categoria. Tem que ter uma responsabilidade, um compromisso, que a partir do momento que as empresas não assumem, né, o compromisso com seus colaboradores, a Prefeitura tem que arcar, porque ela é quem gerencia. Ela tem uma parte, eu não sei se é 6% da arrecadação bruta que vai para a Prefeitura. Então tudo isso tem que estar amarrado para também proteger o trabalhador. Você, enquanto parlamentar, tem acompanhado o dilema dos passageiros da zona de expansão de Aracaju, São Cristóvão, que acabam, né, sendo atendidos pela empresa Tropical Progresso, a mais, né, emblemática hoje aqui na Grande Aracaju? Então, se nós observamos, algo está errado. Desde o início lá atrás, há um tempo, porque se fechou a empresa, a Fátima, né? Sim. Fátima Transporte, Graça fechou-se a Graça, o Grupo Bonfim, e agora praticamente essa empresa do Grupo Progresso aí, ela não já fechou porque eu acho que a categoria não quis, né, os trabalhadores. Porque 3 tickets de salário atrasado, né, vem a questão do salário, ticket de alimentação, férias, FGTS, tem um grupo de funcionários, mais de 100 e poucos que foram demitidos, e vários são demitidos, não recebem suas verbas decisórias. Então é uma empresa que infelizmente, né, não é o que eu quero, mas é a realidade que ela não tem condições de continuar sobrevivendo, de se manter no sistema. Primeiro que sua frota está sucateada. Segundo, que não está honrando com suas obrigações com seus colaboradores. Então, se o trabalhador sai de casa para trabalhar, ele precisa no final do mês ter o seu dinheiro em sua conta, e isso não está acontecendo. Da mesma forma, a Modelo tem atrasado o salário dos funcionários, a frota já está sucateada, que foi uma empresa que era referência. Então, tudo isso, alguma coisa está errada e tem que discutir essa questão. A Modelo era a Harley. A Harley antes era Modelo, Via Paraíso, né, e Jardins, lembra que tem essa empresa? Cidade Jardins, Harley primeiro, Cidade Jardins, Modelo, e agora... Não, agora é Modelo. Modelo, né? agora, Modelo. isso. Então, assim, essas empresas criam vários nomes de fantasia, mas, na verdade, o dono é um só. Então, assim, eu acredito também sobre a questão do não só baratear ou encarecer a tarifa, precisa se discutir também de um modo geral. É preciso chamar a ordem, e, às vezes, eu vejo categorias discutindo, querendo a gratuidade. Mas a gratuidade não é a empresa que paga, porque a empresa é privada. Quem paga é aquele cidadão que utiliza o transporte todos os dias. Eu vejo assim, por exemplo, no seu número de funcionários do Correio que utiliza o transporte. Mas será que o governo do Distrito Federal, se o cidadão que é assalariado, que trabalha na construção civil ou a empregada doméstica, consegue pagar a passagem dela, o governo federal não consegue dar os tickets para que os funcionários do Correio paguem, né? O agente penitenciário, a Guarda Municipal, né? A Polícia Militar, que hoje, graças a Deus, eles não estão utilizando, talvez suas vidas financeiras estejam um pouco melhor, né? Tem dado a melhorar, talvez todo mundo tenha seus transportes, e até arriscado, né? Um policial que está ali o tempo todo na rua, fazendo seu trabalho, defendendo a sociedade, depois ele tem que utilizar um transporte esse que às vezes não dá segurança. Então, assim, quando você vê hoje no terminal do dia, eu até fiquei assim, quando eu observei que tem um policial fardado, né, no terminal, mas é muito raro hoje você ver um policial, né, utilizar, pelo menos de farda, utilizar o transporte. Então, tudo isso precisa discutir. Eu lembro que eu fui criticado na Câmara na época, porque eu fui contrário a um movimento que estava tendo do sindicato e associações dos idosos, que era 65, não sei se ainda, para que a partir de 60 anos tivesse gratuidade na passagem. É bom para quem tem a gratuidade e para quem está pagando. Eu não estou aqui defendendo a empresa, apenas eu estou dizendo que quem paga a tarifa, quando é feita a planilha, ele vai somar quanto
gasto, me parece que é 30% do que é o usuário de transporte em Aracaju, esse 30% é gratuito. Mas na planilha ele vai somar em cima da gratuidade e talvez venha encarecer a tarifa. Como é que foi a recepção, hein, dos seus colegas parlamentares? Olha, houve uma mudança na Câmara, né? Ficou poucos vereadores, mas eu, graças a Deus, lá tinha alguns embates muito, né, sobre a questão do... Tinha um pensamento de defender aquilo que é legal, correto, que você é vereador, você é fiscal do povo, defender a questão do transporte regular, regulamentado pelo município. E já tinha outros vereadores naquela época que defendia, né, que tinha que legalizar outras categorias. E eu não concordava, a gente teve aqueles embates, mas graças a Deus eu saí da Câmara com uma consciência muito tranquila. A sociedade tem a certeza que o que estava ao meu alcance eu fiz. Uma situação que aconteceu, que eu fui prejudicado e até então a imprensa não teve oportunidade, e talvez seja a primeira que eu estou falando, né, que naquela época que houve aquela questão em 2016 sobre a questão da verba indenizatória, né, eu fui injustiçado. Né, quem fez a operação naquela época, a doutora delegada, doutora Daniela Garcia, e como ela teve acesso à documentação, eu não tenho dúvida que ela sabia que eu não tinha alocação do veículo. É tanto que eu fui inocentado agora no crime de improbidade administrativa, e talvez aquilo ali, pelo trabalho que eu tinha prestado à categoria, muita gente deixou de acreditar e dizer, não, Adriano foi para lá e se corrompeu, então eu fiz o meu papel, e é tanto que a justiça foi feita, mas e o danos e o reparo? Teve aquele desgaste todo, né, de faltando 15 dias ou 2 meses para as eleições, a imprensa em cima, os vereadores foram afastados, e agora eu fui inocentado do crime de improbidade. E eu não vi alguém dizer, olha, o vereador Adriano Taxista foi inocente. Então, assim, eu vi que naquela época foi uma política maldosa, tendenciosa, porque alguém lá na frente queria se promover politicamente. É o que eu entendi, é o que eu vi. Mas eu tenho uma consciência muito tranquila, que eu fiz o meu papel, o que eu tinha conhecimento, né? Eu fui lutando e buscando defender e lutar pelo aquilo que eu acredito. Sobre Aracaju, quais projetos você já está discutindo assim por melhorias, né, na cidade? Olha, nós temos um tempo muito curto, praticamente vou ter 5 meses de mandato, né? É um período também de eleição, que às vezes você não tem tempo. Eu estou pegando já um mandato no final. Eu não sei como é que está a demanda de espera dos projetos que vêm dos outros vereadores, você tem que atender, né, uma sequência. Eu não sei se há tempo apto para a gente elaborar projetos, mas a gente está fazendo muitas indicações, né, buscando requerimento. Agora mesmo estou apresentando um requerimento, 2 na verdade. Um para formar uma frente parlamentar para que nós possamos fiscalizar, né, os postos de saúde eu passei por isso agora recente, 2 vezes que eu fui no posto João do Barbosa, no Campo do Vrilho, no Barra América, que não tinha o medicamento básico para que pudesse atender para obturação, para higienização no dente, né, e tenho ouvido muita reclamação de falta de medicamento. Então, com isso, eu estou apresentando um requerimento para que nós possamos criar uma comissão provisória, para que nós possamos fazer uma vistoria de forma respeitosa, mas nos postos de saúde, para saber o que é que falta e por que falta e quando vai chegar. Para que as pessoas não saiam de suas casas, deixar os seus afazeres e ir para o posto de saúde atrás de medicamento chegar lá não ter. Né? Outra questão é a questão de a gente fazer esse trabalho de fiscalização, de vistoria, já que a SMTT, papel dela não está fazendo. Hoje de manhã eu me deparei com o ônibus praticamente e a lona, o pneu liso, soltando já a lona mesmo, e isso eu observei uns 3 carros a 4 carros. Então esse papel a gente vai estar fazendo, né, e a gente vai estar o dia a dia, né, como foi muito rápido e eu estou correndo muito, eu não tive tempo ainda de a gente começar a elaborar, né, e algumas indicações, pedidos a gente já está fazendo, solicitando uma melhoria que a comunidade está fazendo, um semáforo de passagem pedestre, um retorno de velocidade. Então essas coisas a gente está buscando dia a dia. Então assim, o vereador que realmente tem compromisso com o povo, ele não para. Ele sai de manhã, eu saio de manhã, estou voltando e eu já estou aqui. Então hoje eu passei o dia só fazendo essas visitas, até para você ter uma noção como é que está a cidade. Mas tem muitas coisas para ser feito, tem outras coisas para a gente buscar. Já estamos aí no período de pré-campanha. Como é que anda a sua mobilização? Então, como eu estava trabalhando numa empresa privada, eu entrava às 7h30 da manhã e saía às 17h30, eu não estava pensando em política, não estava tempo. Final de semana você até vai descansar. E diante da situação, né, 2 mandatos, ou seja, passaram 8 anos eu fora da política, mesmo eu presente nas lutas, participando dos movimentos junto à categoria taxista, junto aos rodoviários, mas eu confesso que estava pensando se eu seria
né, pré-candidato a vereador em Aracaju. Mas dentro de mim eu tenho essa vontade, eu gosto da política, eu acredito que através da política você pode ajudar, né? A política você tem todo o segmento, toda a classe profissional, tem bons profissionais e maus profissionais. E eu entendo que através da política você pode ajudar muito. Você pode ajudar muito. Mas existem dois tipos de política. Existe a política que as pessoas dizem, você vai me dar o quê para votar em você? Às vezes o cidadão lá se compromete e depois sabendo que ele não aparece. Só vai aparecer daqui a 4 anos. Talvez ele não vá naquele local, mas ele vai em outro local. Mas tem aquela política partidária, tem aquela política que você defende, que você veste a camisa, vai na casa das famílias, vai conversar com a classe, olhando no olho de cada um e dizendo, eu estou aqui, se eu for eleito, eu tenho um compromisso. Porque você não está prometendo. Você não pode fazer campanha prometendo o que você vai fazer. Você tem que lutar no dia a dia pelo aquilo que você acredita. Então, às vezes, as pessoas reclamam dos políticos, mas se observarmos, os mesmos estão no poder. Então, a política virou um comércio. O cidadão passa 3, 4 anos sofrendo, mas nas vésperas das eleições acaba votando nos mesmos. Então, é isso aí. Você estava um pouco afastado, então vai dar o pontapé na pré-campanha. Então, diante desse cenário, eu já vinha aguardando, na verdade, estava com expectativa que isso acontecesse antes. Né? Você vê que eu falei que 8 meses atrás aí, está faltando 5, 6 meses. Eu acredito que o titular da vaga, ele tem uma expectativa, uma previsão de voltar em outubro. Sim. Mas eu tenho ciência que a vaga e o titular é ele. No momento que ele entender que deve voltar, o mandato dele, a vaga dele está à disposição. Mas enquanto isso, eu vou fazer meu papel, eu vou trabalhar e estou no Podemos, né, e sou pré-candidato e vou levar minha mensagem, trabalhar o meu compromisso com o povo. E hoje, no momento, eu estou pensando só na questão do trabalho, de representar a classe taxistas, rodoviárias, comunidade. Eu consegui trazer muita melhoria para muitos bairros quando eu fui vereador. É obrigação de todos, claro, o vereador tem que fazer isso. Mas, em contrapartida, tem outros que às vezes nem aparecem. Então a gente conseguiu melhoria Barra América, a gente trouxe o Novo Paraíso, Monte Carlo no Pau Ferro, Porto Rico no 18 Forte, Grande Siqueira Campos ali, expansão do Siqueira. Né? Então tudo isso a gente fez esse trabalho, nós ajudamos muito naquela reforma da Igreja dos Capuchinhos, na época do Frei Grace. Então esse papel a gente tem que fazer e é obrigação, e eu me sinto bem em fazer isso. Então eu gosto da política de coração e sei que através da política você pode ajudar muito. Como é que você analisa o cenário de disputas aqui em Aracaju para prefeito? Olha, pela primeira vez eu tenho observado que eu não sei qual é o mistério e o porquê de tantos pré-candidatos, né? Eu acho que nunca aconteceu tantos candidatos, tantos pré-candidatos de um só agrupamento. Mas isso, ao mesmo tempo, tem o outro lado que as pessoas têm a prerrogativa, o poder de analisar e observar o perfil, né, de cada um. Tem um candidato a prefeito, né, que está aí, a pessoa tem que avaliar o que o prefeito fez, mas necessariamente não é obrigatório. Às vezes eu vejo o prefeito, não, quem vai indicar o candidato sou eu. Então eu vejo que ele fez o papel dele, mas a sociedade tem que escolher aquelas pessoas que estão mais preparadas. E eu digo sempre que é conhecer o homem, quando eu falo homem, envolve o homem e a mulher, dê o poder a ele. Então tem pessoas às vezes que pregam uma coisa e na realidade é outra totalmente diferente, né? Tá bom. Olha, deu para conhecer um pouquinho da sua trajetória, olhando para aquela câmera, falando para o seu público. Eu quero que você deixe uma mensagem para todos os internautas da FAN FM. Eu quero aqui agradecer a Deus, porque Deus pode tudo. Eu era o 4º suplente e estou hoje como vereador. Então só quem tem para nos dar é Deus. E dizer que estou à disposição daquele que tiver ao meu alcance, independente de quem votou e Adriano, que não votou. Eu sou vereador, sou fiscal do povo e estou à disposição de todo o povo aracajuano naquilo que for possível. Olha, adorei bater esse papo com você. Obrigado mesmo, viu? Tuas ordens. Desejo sucesso aí. Espero ser convidado mais vezes. Na sua trajetória. E o trabalho continua. Com fé em Deus, continua. Estou muito feliz. Deus me honrou mais uma vez. Né, porque 4º suplente e você assumir como vereador é você valorizar cada pessoa que acreditou, que confiou em você, e é por isso que eu estou aqui. Enquanto eu estiver no mandato, eu vou trabalhar incansavelmente em prol do povo aracajuano. Adriano, obrigado, viu? A você de casa, a gente fica por aqui, desejo uma boa noite. O programa volta amanhã, 6h30 da noite, Play FAN F1. Até lá.